Ok, fellows, estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. A bancada hoje, um projeto handmade. Eu mesmo construí, utilizando algumas peças que tinha por aqui, nas caixas de sucata, e optei dessa vez em construir um tipo de amplificador para guitarra que não é muito comum de a gente encontrar como peça de colecionador ou também como projeto do it yourself, né? Do pessoal que gosta de construir amplificadores. Optei em construir ele por uma questão de curiosidade do circuito e sonoridade. Utilizei uma caixa de plástico antiga, de um antigo equipamento utilizado na área de eletromedicina da década de 60. Era um bisturi elétrico que utilizava no circuito original válvulas. Recuperei alguns knobs aqui antigos de alguns rádios antigos que eu tinha. Coloquei um LED aqui de aproximadamente 8 milímetros para funcionar como lâmpada piloto. Utilizei um alto-falante que eu tinha aqui bem sensível, pequeno, tá? Isso aqui tem 6 polegadas. 6 ou 4, agora não lembro bem, deixa eu ver. Ele é de 6 polegadas, tá certo. 6 polegadas, bem antigo, bem sensível que tinha aqui, de 4 ohms. Coloquei duas chaves aqui para controlar o sistema de ganho dele. Ele tem aqui a alça original. É um material semelhante a baquelite, mas não é baquelite, é plástico. Baquelite são esses potenciômetros, ou esses knobs aqui, esses são de baquelite. Só que deve ter uns 80 anos, mais ou menos, cada knob desse. A alça estava bacaninha. Fiz um pequeno trabalho aqui no plástico dele para ficar um pouco melhor, tinha algumas partes rachadas. A parte de trás dele aqui, basicamente tem uma saída para a caixa externa e a entrada do instrumento que você coloca por aqui. Optei em fazer pela parte de trás por uma questão só estética. Normalmente você poderia utilizar aqui para colocar o jack, mas preferi por uma questão estética conectar na parte de trás. Como é um equipamento para mim e para demonstrar, fazer um vídeo aqui legal para vocês demonstrando isso, não tive uma preocupação em seguir muito o padrão da indústria, tá? Utilizei dos componentes que eu tinha, utilizei do que eu tinha por aqui, as ferramentas que eu tenho e vamos realizar alguma coisa, ok? É um circuito bastante interessante porque ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a construir no dia a dia, né? O projeto original se chama-se Firefly. Um projeto antigo, de 2003, praticamente são 20 anos já que isso aqui existe pelo mercado. Ele tem uma maneira bastante própria de resolver a questão eletrônica, ok? Vindo do fim para o começo, ele usa um transformador de 22 kΩ para 8 ohms, né, de impedância, a impedância de 22K. Eu estou utilizando um de 10K. Ele utiliza-se aqui uma válvula 12AT7 com o termo de self-split, ou seja, não é um par push-pull, não é um par complementar, até de certa forma atua como push-pull, mas não é. Nota, uma das grades fica aterrada e o sinal entra por aqui. Então você tem até uma certa característica complementar do sinal aqui, mas não é tão eficiente, não garante linearidade do sinal aplicado aqui e tomado aqui, como os circuitos push-pull que são excitados por inversoras. Não é o caso desse equipamento. Ele é uma forma de trabalhar bastante incomum e, consequentemente, por ele ser um equipamento de baixíssima potência, realmente muito baixa, só que deve estar dando 1,5 W, 2 watts no máximo. Você te permite trabalhar isso aqui com um nível bem alto e já ter uma certa saturação característica das válvulas. Então eu posso encarar isso aqui muito mais como um pedal do que efetivamente um amplificador. Ele vai muito bem para você estudar alguma coisa, vai muito bem para você gravar. Agora, tocar com banda, eu acho que é pouca potência, que pode não ser tão interessante. Pode colocar numa caixa externa, eu fiz um teste aqui, o volume é bem alto, porque o alto-falante que eu usei é bem sensível, mas não é uma regra. Tem muito mais a ver com um equipamento de
pelo aspecto da curiosidade disso do que efetivamente o uso dele. Eu uso bastante. Depois que eu montei, já faz um tempo que eu montei ele, eu uso ele bastante pela praticidade. É bem pequenininho, tem um timbre bacaninha e é isso aí. Bom, no estágio de cá, basicamente você tem um controle de ganho e mais nada. Eu optei em colocar um controle de tonalidade, um circuito bem simples de tonalidade. Algumas chaves para controlar o ganho geral desse estágio. E no estágio de cá vem uma parte interessante. Em vez de utilizar um pentodo, ele usa um conceito chamado cascode, que é o cascateamento, vamos chamar assim, de triodos. Isso aqui é bastante comum utilizando o FET em circuitos mais modernos, mas a origem dele é nas válvulas, nos triodos. A vantagem disso aqui é que te permite, nesse estágio, um ganho muito alto, baixíssima microfonia, diferente dos pentodos, que normalmente tem uma certa microfonia. Então ele se comporta, digamos que ele simula um pentodo, usando essa característica circuital. Com a vantagem de ser mais barato que um pentodo, ou seja, uma válvula com 2 triodos é mais barato que um pentodo. Outra vantagem é que não é tão microfônico quanto os pentodos. E, consequentemente, você pode usar qualquer válvula. Se você tiver aí válvula dupla, 12AX7, AT7, vai super bem. Até a AU7 vai bem. Então, eu não vou nem entrar muito no caso aqui, que eu vou deixar o link para vocês, quem quiser montar, que tipo de válvula é usado no projeto original. Eu quero falar um pouquinho mais das válvulas que eu usei aqui e da maneira que eu montei o circuito, ok? Vamos dar uma olhada por dentro, como é que tá? Ok, na parte de trás tem essa madeira original aqui, essa tampa. É algum tipo de Eucatex, algum material semelhante. É original, tá? Apenas passei um pouco de tinta preta aqui, porque ela estava bastante manchada, e as furações aqui, essa parte de baixo é original, junto com essa parte. São 4 parafusos que fixam, eu coloquei mais um apenas para suportar um pedacinho de velcro e manter o cabo dele, que eu também reaproveitei do antigo eletrodoméstico, para fixar o cabo aqui e manter ele enroladinho, né? Optei em fazer a montagem bem tradicional, semelhante aos antigos rádios, né? Onde você tem um chassi dobrado aqui, eu dobrei com um pedaço de alumínio, e algumas extensões que chegam até o painel frontal ali, por onde eu fixo o próprio chassi por um parafuso que vai aqui em relação à tampa e pelas porcas das duas chaves que comutam entre ganho ou down bypass nesse primeiro estágio aqui, que é o estágio de boost, né? O projeto original promete isso, de você ter um circuito bem convencional da esquerda para a direita, aqui nessa região com 2 válvulas, e mais um estágio de boost com um cascode mimetizando um pentodo, né? Com algumas características que nós já falamos, né? A sonoridade é bem interessante, ele tem uma aparência uma percepção auditiva, a gente tem dele, de um amplificador. Na gravação parece um equipamento de, sei lá, 100 watts saturado. É bem interessante a sonoridade dele, mas obviamente não tem potência significativa entregue nesse pequeno transformador de áudio aqui que eu aproveitei de um outro projeto. Esses 2 transformadores aqui eu comprei para um projeto, acabei optando por montar esse projeto aqui, mas se trata basicamente de um push-pull de 10K, esse aqui em 8 ohms, e esse aqui é o pequeno transformador de força com características dos filamentos ser em 12 volts e não 6 volts como a gente está acostumado. Refiz o wiring para utilizar os filamentos, que originalmente na 12AX7, 12AT7 são 12 volts, e consegui utilizar a mesma fiação de 12 volts para esse sistema aqui e deu super certo, né? Não teria por que não dar. Todo o painel dele aqui eu também refiz algumas partes nessa região de cá. Fiz um painel intermediário para comportar os potenciômetros ali, não fixar diretamente na madeira, né? Tem uma pequena plaquinha ali de metal, de alumínio, que eu coloco essa pequena placa entre os potenciômetros e o painel frontal, que é essa parte de madeira também ali onde está fixado o alto-falante. Essa tela é de uma antiga raquete que pega insetos, ok? Como comentei, é um material totalmente feito com sucatas, então não tem nenhuma pretensão comercial, né? É apenas um protótipo, um experimento eletrônico com uma sonoridade que a mim me surpreendeu, por isso que eu estou dividindo aqui a ideia com vocês. O furo aqui eu ia colocar aquelas chaves de várias impedâncias, mas
puxa, no final da história, uma única saída aqui de 4 ohms num alto-falante de 4 ohms pequenininho resolveu muito bem, não tem para que comutar a impedância no transformadorzinho de saída, tá? Estou usando uma BH7 aqui, 12BH7, uma 12BH7, é uma válvula que, quando corretamente polarizada, dá até uns 3 watts, tá dando menos, tá dando 1,5, pela característica do self-split, e não push-pull aqui, e do transformador também. Essa aqui é uma 12AT7, e ali uma 12AX7, tá bem no cantinho aqui, acho que dá para ver ela por aqui, tá? Vou remover o pequeno chassi dele para demonstrar um pouco melhor para vocês como ficou a montagem. Essa é a tela que eu comento que vocês que veio de uma raquete de matar inseto. Eu deixei ela com uma certa distância em relação à borda do alto-falante, funcionou super bem e aí protege de alguma batida, alguma coisa. Obviamente que isso aqui poderia ser feito uma coisa um pouco melhorada, colocando um tecido específico, ortofônico para alto-falante e tudo mais. Mas nota, a ideia foi realizar isso rápido, terminar rápido. Eu terminei isso aqui mais ou menos em 48 horas aproximadamente de trabalho, de bancada, utilizando componentes que tinha por aqui, né? Como comentei, o chassi está encaixado de uma única vez, eu fixo apenas por essas duas chaves e mais um parafuso onde eu distribuo a pressão. A maior pressão que sustenta os chassis não estão nesses dois pequenos parafusos das chaves, estão num parafuso ali atrás dele, né? Mas eu acho que demonstra um pouco a ideia aqui de como isso está funcionando aqui. Só remover esse de cá, essa porca aqui, né, que ela tem uma certa pressão, e a gente já vê como que tá ele desencaixando. Posso soltar os parafusos ali na frente, então libera o chassi, né? Basicamente é aquelas montagens tradicionais de rádios antigos, né? Que o chassi ele é feito ao mesmo tempo para suportar a maioria dos componentes e também fixar esses mesmos componentes na caixa, né? Os potenciômetros também eles saem, são todos por cabos blindados, como a entrada, e ali que eu comentei, nas áreas que tem uma certa sensibilidade a ruído, você aumenta um pouco a área de ground, de contato, digamos assim, com o ground, através de uma pequena placa, que isso aqui diminui bastante ruídos, né? Então nessa região de cá, a gente tem simultaneamente o potenciômetro que faz o trabalho de liga e desliga através de uma chave, bem antigo, que estava aqui na minha caixa de sucata também, e um potenciômetro de tom com 2 capacitores ali, bem tradicional, muito semelhante aos controles de tom que você encontra em alguns mods que se faz no Champ, né, no Fender Champ. Então fui um pouco por esse caminho aí, eu achei que deu certo e é isso. E cabinho blindado, cabo torcido aqui para torcidinho para passar a parte de AC, né, que comuta, liga e desliga o sistema, que entra direto na rede elétrica. E onde vai áudio, cabinho blindado, sem problemas. O LED ali que está fazendo o papel da luz piloto está fixo nessa parte de cá, alto-falantinho por aqui, que vai direto no jack para fazer aquela comutação tradicional. Quando eu plugo aqui nesse jack de cá um alto-falante externo, na mesma hora a gente já desliga o alto-falante interno. Só foi uma escolha bem tradicional, né? O circuito dele é bem simples, né? Eu tenho que fazer a montagem toda ponto a ponto aqui, utilizando uma plaquinha com turrets, né? Que seriam esses polos, né? Que normalmente você enrola os componentes na placa, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então todos os componentes são distribuídos nessa pequena plaquinha, nesses strips, né? Aqui você tem os capacitores eletrolíticos da filtragem dele, basicamente. Alguns resistores, alguns capacitores, não tem muito o que falar. Soquete, esse soquete aqui é bem antigo, que são de alguns equipamentos HitKit que eu tinha aqui, também da década de 50, 60. Fiz uma boa limpeza, tá tudo bem. Entrada de AC por um pequeno jack aqui, né? Um pequeno jack não, pequena ponte de terminais soldáveis. Na região de cá, esse aqui é o primeiro banco de capacitor de 47 microfarads por 400 volts. Primeiro ponto da retificação, os 4 diodos, né? Retificado em bridge. Um capacitorzinho de desacoplamento aqui que vai controlar o primeiro estágio, nessa chave. Do lado de cá, a montagem direto, praticamente no soquete ponto a ponto, do cascode, né?
A válvula de cascode está para cá e aqui eu faço o bypass daquela região do circuito, né? Onde tem essa característica aqui, ó. Onde você tem basicamente... Aqui, deixa eu dar um zoom melhor. Essa chave, ou o sinal entra direto nesse estágio, ou se você comuta essa chave para cá, troca também aqui a mesma chave, interligada essas duas, e o sinal entra direto no cascode. E segundo a proposta do equipamento, ele vai te gerar maior ganho, maior quantidade de harmônicos e compressão. E realmente é bem interessante o resultado, bem interessante mesmo. Acho que vale a pena, é um circuito muito simples, que vale muito a pena aí, galera que gosta de montar os seus próprios projetos, experimentar, utilizar basicamente o que você tem na tua caixa de sucata aí, mais alguns componentes, e montar o Firefly. Firefly é um projeto que me surpreendeu, e olha que passa bastante equipamento aqui na bancada, como vocês estão acostumados aí no canal, né? Tem muita coisa que passa por aqui, vários equipamentos com vários timbres, várias sonoridades, um mais legal que o outro muitas vezes, mas esse aqui, pela simplicidade, me deixou bastante surpreso. Não sei se pela percepção de ter o som dele numa caixa, num alto-falante tão pequenininho e muito sensível, semelhante aos rádios antigos, então ele tem essa coisa, essa sonoridade meio... bluegrass? Talvez seria essa a resposta. Ele tem um cheiro de equipamento, tem um cheiro de amplificador de bluegrass americano, alguma coisa nesse sentido. A sonoridade é bastante antiga, ancestral, vamos dizer assim, no que diz respeito às referências que a gente tem de guitarra. Então é legal, um projeto bem bacana. Como comentei, só para fixar novamente aqui, para todos ficarem mais ou menos atentos, né? Pensem isso como um pedal, né? Como um módulo que te produz uma sonoridade. Isso aqui não tem condições de você ensaiar com uma banda. A não ser que seja uma banda bem, que o baterista seja bem quietinho, até dá. Tocar com um amigo, de repente num lugar pequeno, num estúdio pequeno, até dá. Mas não é um equipamento que você leva numa gig, tá? Não é para isso. Porque falta potência. 1,5 W, quase 2 aí não é suficiente para você tocar num ambiente grande. Mas, obviamente, gravação, estudo, olha, surpreendente, tá? Bastante surpreendente o resultado. E como pode perceber, a eletrônica é rudimentar, não é nenhum tipo de rocket science aqui. Optei em deixar esse cascode, né? Esse duplo triodo configurado como cascode aqui na frente, por ser uma área de maior ganho, e a maneira que ficou melhor foi aqui, tá? Basicamente o recorte aqui no chassis, né, foi apenas para encaixar a linha do alto-falante, essa abertura maior que a gente tem aqui, para encaixar ali no alto-falante e, de certa forma, todo o conjunto de maneira que ele caiba dentro do gabinete original. É um projetinho que eu fiz partindo do gabinete, partindo da caixinha que eu achei bonitinha, dessa caixa com essa aparência bem antiga aqui, e partindo dela fui projetando as coisas de forma que coubessem aqui dentro, ok? Vamos fazer alguns acordes aí, ver como é que fica isso, aí vocês tiram as conclusões de vocês, tá bom? Bem, vou colocar aqui apenas um pedal para fazer o efeito de reverb, se trata de um MS-70 CDR, pedal muito bacana, gosto muito, presente do meu amigo Gustavo, muito obrigado Gustavo, está sendo bastante útil, deixei apenas um efeito de spring reverb, né? E a partir daí fazer alguns testes. A guitarra já está ligado direto no pedal para o ampli, e nesse momento a configuração está praticamente o mais flat possível. Os controles são basicamente ganho do estágio do cascode, na região de cá tonalidade, aqui volume liga-desliga. Você desliga o LED, liga o LED e controle de volume. Basicamente é operar um rádio. Se você sabe usar o rádio da sua vovó ou do seu vovô, você vai saber utilizar esse amp, tá bom? Bom, fazer alguns acordes aí, deixar o microfone mais perto aqui para vocês ouvirem e tirar as conclusões de você. No momento, olha, sem ganho no estágio intermediário e sem utilizar o booster de entrada, ok?
Muito bem, esse é o Firefly. A tradução de Firefly é vagalume. Aí foi a ideia de usar essa lâmpada verde aí para ele, apenas como referência ao nome dele. É um projeto bem bacana, projeto que vale a pena ir montar. Se vocês tiverem gosto, apreço por montagens, circuitos como esse, vale a pena montar com o que você tiver por aí e experimentar, ok? A gravação aqui que eu fiz não ficou muito legal, como eu troquei de celular, atualmente está comprimindo um pouco o áudio. Vou ver se eu providencio uma gravação um pouco melhor, coloco aqui na área de postagem do canal para vocês da comunidade, avisando, aponto aí para algum local para vocês baixarem, ou como MP3 ou outro formato, para ter um pouquinho mais de percepção da qualidade dele. No ouvido aqui ao vivo é bom, é legal. Obviamente que não é incrível, sensacional, mas é legal, é um equipamento bacana. Vale a pena ter por aí e principalmente comentei, montar, fazer gravações, pequenos ensaios com poucas pessoas, em espaços pequenos, até mesmo estudo. Tem uma sonoridade bem interessante mesmo. O clean dele é bem bonitinho. Não chega a ser um clean hi-fi, mas tem uma certa personalidade, e essa personalidade que me atraiu. Quando eu bati o olho nesse projeto e verifiquei esse conjunto de erros eletrônicos, já deu para sacar que viria coisa boa no sentido auditivo. Guitarra, na natureza das guitarras, são instrumentos incompletos. Eles precisam de alguma coisa processando e alguma sonoridade com alguma personalidade no amplificador para se tornar o conjunto um timbre interessante, né? Por ele ter erros eletrônicos, o resultado sonoro é bem interessante, é uma referência bem poderosa às primeiras gravações que a gente gosta de ouvir, que eram, do ponto de vista eletrônico, cheio de erros, mas do ponto de vista artístico, perfeito. Ok? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Foi Estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. E atenção, se inscreva no canal, tornem-se membros. Sempre tem coisa nova aí para os membros, alguma novidade, tem um canal para a gente se comunicar aí via Telegram. E a partir daí, tem bastante coisa boa chegando por aí, tá bom? Espero que isso aqui seja um estímulo para vocês tirarem o ferro de solda da gaveta e montarem alguma coisa. Forte abraço a todos, 73, muito obrigado.